Fala pessoal, quero compartilhar uma reflexão rápida sobre as decisões de juros que nós tivemos nessa semana, uma semana que a gente chama de super quarta, como eu coloquei aqui, tivemos decisão do FONC nos Estados Unidos e do Copom no Brasil, e eu quero falar algo diferente do que você imaginaria. Claro que eu vou trazer uma análise econômica dos fatos e do que aconteceu, mas a super quarta não deveria ser uma super quarta para você, investidor, pessoa física. Eu digo isso porque não é incomum eu ouvir de pessoas que elas estão esperando para fazer um aporte, estão esperando para comprar determinado ativo depois dessa reunião. Esse tipo de análise, ele funciona para quem trabalha no mercado, para gestor, para alocador. Para você que está montando patrimônio e que tem uma empresa, que tem trabalho, que tem família, que tem outras coisas para fazer da vida, esquece. O que importa realmente é o seu asset allocation e seguir aquilo com disciplina. A ideia de trazer análise aqui é para complementar a tomada de decisão e conseguir tomá-la de maneira mais assertiva, mas não se paralise por causa disso, tá? E saiba que essas reuniões, elas são importantes principalmente quando algo ocorre diferente do esperado. O mercado já antecipa essas reuniões. E se o que for decidido pelo Banco Central é algo que já estava precificado, a gente não vai ter mudança nenhuma no mercado. Então, uma dúvida comum, né? Renan, eu espero o Copom subir os juros para comprar minha renda fixa? Não, porque aquilo já está precificado, a não ser que você acredite que vai acontecer algo diferente daquilo que o mercado já precifica. Dito isso, a gente vai começar falando de Estados Unidos, por quê? A economia é mais importante, a decisão de juros lá é muito mais importante do que a nossa decisão e no longo prazo a decisão americana acaba impactando a nossa. Nós tivemos, aqui eu coloquei a nossa taxa de juros e também o CPI, então a taxa de juros se manteve inalterada nos Estados Unidos, foi a segunda manutenção dos juros desde o início da queda. Então lembrando que a gente superou ali os 5%, né? Nos Estados Unidos é um range, tivemos uma queda e agora estamos com uma taxa estável, enquanto que a métrica de inflação do FED, se a gente olhar tanto o CPI quanto o PCI, continua ligeiramente acima da meta. São praticamente 40 meses de inflação acima da meta do FED. O que eu quero trazer de reflexão mais importante, primeiro, é olhar também para o juro real. Então, eu vejo que muita gente avalia a decisão da taxa de juros, mas não olha para o juro real, que é aquele que desconta a inflação. No caso aqui, eu trouxe o ex-post desde 2007 para a gente ver como o juros real está elevado. Vou fazer uma conexão aqui. Há alguns meses, o Luiz Stuberg, o gestor da renomada gestora Verde, ele disse como a Verde estava preferindo alocar em NTNBs americanas, que são as TIPS, que são os títulos atrelados à inflação americana, em detrimento das NTNBs brasileiras, que é o Tesouro IPCA nosso. Isso porque, com essa taxa de juros real de praticamente 1,7% ou 2%, a gente já se encontra hoje numa das maiores taxas aí da última década. Então, nas palavras dele, o que ele preferia? Ele preferia ganhar inflação mais 2% ao ano em dólares do que ganhar inflação mais 6, 7% no Brasil. Então é importante aqui aproveitar esse gancho para você saber que também existem esses títulos atrelados à inflação nos Estados Unidos. O principal ponto de reflexão aqui é como o Powell se comportou, né? Das declarações que ele deu ali, o que foi mais importante e principalmente, né? A gente teve a divulgação da projeção de alguns indicadores econômicos. Então é muito importante para ver como eles estão pensando daqui para frente. Fiz um resumo aqui nesse parágrafo e basicamente é como se ele tivesse dito o seguinte: o Fed não está com pressa para voltar a cortar os juros, até porque a inflação ainda está acima da meta, e estão de olho nos dados econômicos. E eles ainda não enxergam uma recessão iminente, mas pode agir caso seja necessário. O mercado gostou disso aqui. O fato do Fed ter deixado claro que caso ele veja sinais de uma desaceleração econômica, ele pode agir. Tanto é verdade que na quarta-feira, depois da reunião, a gente teve um dia positivo para os mercados de risco. Na quinta já voltou mas na quarta tinha sido um dia positivo. Um breve contexto para você que não se familiarizou 100% com isso ainda. O Fed tem dois mandatos. Por um lado, ele precisa conter a inflação, poder de compra, preservar o dólar. Por outro, ele precisa manter o pleno emprego e chegar na taxa de desemprego ideal. Hoje, a maior preocupação está com a inflação e existe uma linha mainstream que acredita que as políticas tarifárias do Trump podem aumentar a inflação.
Porém, se a gente começar a ter problemas no mercado de trabalho, que foi o tema que eu trouxe no nosso último vídeo nessa semana, o Fed vai começar a se preocupar mais com isso, e aí que a gente pode ver cortes mais para frente. Para mim, o grande resumo, vou resumir esses últimos 5 minutos que eu falei, nestes gráficos aqui, eu sei que pode parecer um pouco pequeno, mas é suficiente para a gente, que são as projeções. Olha que interessante. Primeiro, aqui eu tenho a projeção do GDP, que é o PIB americano. A gente teve uma queda na projeção do PIB, tá bom? Aqui eu tenho a minha taxa de desemprego, unemployment rate, eu tive um aumento. E eu não estou muito preocupado aqui com o valor absoluto, mas com a derivada, se foi um aumento ou se foi uma queda. Então, o PIB previsto caiu, a taxa de desemprego subiu, o PCE inflation, ou seja, a inflação que o Fed olha, subiu, e o Core PCE, que é o PCE núcleo, a inflação núcleo, que vai excluir os alimentos, energia, tudo aquilo que é volátil, também subiu. Então, a gente pode chegar na conclusão de que essa última reunião ela foi mais inclinada, ou não só a reunião, mas as projeções mais inclinadas para um cenário que a gente chama de estagflação. Um cenário onde nós temos uma economia estagnada e nós temos inflation, né? Stagflation, do lado da inflação nós temos uma inflação mais alta. Só que é importante em termos de alocação, porque esse não é um cenário comum, você não tem estagflação o tempo todo. É a minha primeira estagflação como consultor, como estrategista, acredito que dependendo da sua idade seja a sua primeira, e a gente não vai ter 3 na vida, né? Muito possivelmente. A última estagflação que a gente teve nos Estados Unidos foi na década de 70. Lembrando que na década de 70 a gente teve 2 eventos muito importantes, foi 73, 79, a gente teve a guerra em Israel, depois a gente teve a guerra da Coreia do Sul. Nós tivemos ali também a crise do petróleo, que contribuiu para a inflação. Juros subiram, inflação disparou, a gente precisou ter juros acima de 2 dígitos nos Estados Unidos para conter a inflação. Foi ali que a gente teve no final dos anos 70 a mão forte do Volcker, que foi o presidente do FED que mais subiu os juros, e tem um livro escrito, e é fenomenal de a gente entender como ele trabalhou nesse cenário, e aquele foi um ambiente estagflacionário, posso chamar assim. Ativos que mais performaram naquele cenário. Commodities, metais preciosos, performou muito bem, o ouro performou muito bem, a prata e commodities em geral. REITs performou melhor do que o mercado acionário. Ações performou muito mal. Então, é importante você entender como se posicionar nesse cenário, caso seja uma estagflação. É importante a gente ver mais dados aqui para poder confirmar isso. Antes de ficar animado com a bolsa, só porque o Fed pareceu um pouco mais dovish, eu teria atenção com esse indicador aqui. Esse aqui é um indicador do Citi e ele mostra a revisão dos lucros, né? O índice de surpresa econômica. E a gente está tendo 13 semanas consecutivas onde esse indicador está sendo negativo. Então, eu pego todas as revisões de lucro para o futuro positiva, menos as revisões que foram negativas, ou seja, os analistas estão revisando para cima ou para baixo, e eu chego nesse indicador. A gente está com 13 semanas consecutivas. Em outras palavras, os analistas estão gradualmente revisando os lucros para baixo. A bolsa, além de múltiplo, é lucro. Então, se o lucro está caindo, ou o múltiplo vai subir muito, ou a gente vai ter uma queda no preço das ações. Por isso que eu não ficaria tão animado com o mercado acionário nos Estados Unidos. No Brasil, nós tivemos aí um aumento de 1%, como já era esperado pelo mercado. Isso já estava dado no guidance, sem ser o último, mas o penúltimo. E chegamos agora a 14,25% de taxa Selic, o mesmo patamar de 2016. Eu separei aqui, eu sei que está pequeno, mas eu vou ler rapidamente. O que foi escrito pelo comitê, primeiro comitê do Galípolo, independente, então o governo não vai poder criticá-lo, pelo menos não nesse início. Ele disse o seguinte: diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. Então, deixa eu pausar aqui. O que o Copom está falando é, a gente subiu 1% na reunião passada, 1% agora, conforme foi prometido. A gente deu guidance. Para a próxima reunião, se subirmos, a gente vai subir pouco. Então, algumas pessoas interpretaram isso como algo um pouco mais dovish. Voltando aqui, para além da próxima reunião, o comitê reforça que a magnitude total do ciclo de aperto monetário vai ser ditado pelo firme compromisso de convergência da inflação, a meta, etc, etc. Bom, o que me chamou a atenção aqui? Primeiro, a gente poderia ter tido um comunicado mais dovish, ou seja, mais leniente com a inflação, se o Copom tivesse citado o câmbio, que é algo que ele pode fazer na semana que vem quando sair a ata oficial.
Porque com esse dólar abaixo de 5,70, ou próximo desse patamar, as expectativas de inflação possivelmente vão cair. Isso poderia sinalizar juros menores. Então, se a gente tiver uma indicação de que um dólar mais baixo ajuda a ter menos inflação, a gente pode ter aí uma leitura do mercado de que o Copom foi mais dovish. Interessante notar em termos de preço dos ativos. Mesmo com o mercado americano corrigindo, o mercado brasileiro não está corrigindo quando eu olho para a bolsa. Por quê? Não tem ninguém comprado. Então, os preços estão tão deprimidos, como se fosse uma mola compressora, que parece que a parte ruim já está projetada aqui. Se a gente tiver fluxo e continuar vendo a rotação do mercado americano para outros mercados emergentes, o Brasil vai continuar se beneficiando. Expectativas para a inflação, aqui pegando o Focus, expectativa do IPCA para 2025 continua ali acima de 5,5%, para 26 acima de 4,5%, então desancorado, lembrando que a meta é 3%, tem um intervalo ali que o mercado, que o Copom, aceitaria. A Selic para 2025 e para 2026, o mercado estimando ali mais ou menos algo próximo como 14,5%, olhando aqui por esse patamar. 10 minutos cravados praticamente. Vou deixar na próxima semana para trazer o que foi a ata oficial do Copom, se teve alguma mudança relevante, e nos Estados Unidos se saiu algum outro dado para a gente ficar de olho. Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha e não deixa de se inscrever. Quero testar mais esse formato. Gostei muito do seu feedback no último vídeo. Se os feedbacks continuarem sendo positivos, a gente continua nesse formato. Até a próxima.